Em 1936, a instabilidade política marcava o Brasil. O governo Vargas reprimia a intentona comunista e o ambiente econômico sofria as consequências. Foi nesse cenário que, em Caçapava do Sul, foi fundada a Associação Comercial e Industrial, sob a liderança do empresário Vantuil Miranda. 90 anos depois, a associação continua trabalhando pelos interesses de quem produz e empreende, agora com ferramentas mais adequadas ao século XXI, como este podcast, que é uma das novidades. Nesse episódio de abertura, recebemos o presidente da entidade, o empresário e economista Heraldo Vasconcelos, para contar um pouco das transformações que a ASIC vem passando. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Clarice. Acho que falar um pouco sobre a nossa associação comercial é muito importante. Muitas pessoas, ou grande parte hoje da sociedade, não sabe o que é a ASIC, né, como ela é carinhosamente chamada, né, e nem para que ela existe. Eu acho que nesse momento é importante também lembrar quem foram as pessoas que ao longo da história, são 21 presidentes, eu sou o 21º presidente, quem foram as pessoas, né? Ou por que essas pessoas se envolveram, eram empresários, pessoas que tinham suas obrigações, né? Se envolveram, por quê? E nesse sentido, eu gostaria que tu fizesse essa avaliação do que mudou e o que ainda é pertinente para a atuação da associação. No passado, a gente resolvia as coisas meio que sozinho. A história nos mostra que as pessoas elas agiam mais por si, ou por pequenos grupos. Por quê? Porque a sociedade era menor, exigia menos, era menos complexa, não tinha tanta rapidez como é hoje, né? Eu digo que a nossa sociedade moderna hoje, ela é uma sociedade muito veloz, é uma sociedade globalizada. Saiu das fronteiras geográficas de um município, onde o empresário se preocupava com aquilo que acontecia dentro do município. Essa mudança ao longo dos últimos 50 anos fez com que a gente também mudasse o nosso jeito de agir, nosso modo de operar, exigiu que a gente começasse a trabalhar mais em grupos, exigiu que a gente tivesse pessoas defendendo os nossos interesses, lideranças, né, que fizessem isso, não só na política, né, mas em todos os setores, nos sindicatos e na questão empreendedora, na indústria, no comércio e serviço. Então hoje, dificilmente hoje um empresário consegue ter progresso e ter sucesso se ele não estiver engajado em grupos, né, para discutir os problemas dele, os problemas da sociedade, porque o problema de um é o problema de outro. Não se constrói uma sociedade melhor se nós não estiver junto. Então o que mudou foi isso. Mudou uma sociedade, mudou a velocidade, mudou os anseios, mudou as aspirações e nós precisamos estar hoje mais em grupo, né? É mais difícil hoje se trabalhar isolado. Dificilmente alguém vai ter sucesso se ele não estiver compartilhando os problemas, né? E até as vitórias das outras pessoas. E a gente sabe que Caçapava está inserida num contexto geográfico de fronteira, onde a cultura da desconfiança de quem vem de fora e mesmo das intenções das pessoas é mais marcante, né? E 90 anos não são 90 dias, né? Eu queria te pedir que citasse quem são as lideranças que marcaram a história da ASIC e que lições elas deixaram que podem ser aplicadas hoje. Eu não vou passar todos os nomes aqui, porque daqui a pouco eu posso esquecer de algum, né? Mas a gente teve pessoas muito importantes, líderes nos seus segmentos, que largaram um pouco das suas tarefas para vir defender os interesses do todo, né? Eu digo assim, o empresário ele precisa lembrar que ele está em sociedade, ele vive em sociedade, que a economia é uma roda em que se um for mal vai afetar todos os outros. E essas pessoas lá, começando há 90 anos atrás, já tinham essa percepção, que elas precisavam azeitar a engrenagem daquela sociedade, que precisavam um ajudar os outros, porque se o sucesso de um leva ao sucesso de outro.
Acho que esse é o grande segredo hoje, porque está dentro de uma associação, né? Então, esses empresários, né? Poderia citar alguns que eu lembro, assim, né, que eu conheci, o seu Atílio Poglia, o seu Florencio Mônigo, o seu Barbiero, né? O seu Nelson Corradini, algumas pessoas que já passaram aí, né? O seu João Ernesto Barcelos. Nós temos nossos ex-presidentes vivos aí, né? O Roberto Zamberlan, o Nilson Torre Dornelles, nós temos aí o João Batista Lacava, o Maito Prussiano Lopes, a Nelly Corradini Abascal, são 6 hoje, fora o meu caso, né? Que ainda estou como presidente, né? Então essas pessoas todas, elas estavam pensando além, elas pensavam coletivamente. O segredo do sucesso hoje é pensar coletivamente, mesmo dentro da empresa. Se você estiver dentro de uma empresa e não compartilhar com as pessoas que trabalham contigo, né, os seus projetos, as suas ideias, os seus problemas, dificilmente vai ter sucesso. Imagina isso numa sociedade. E essa forma de encarar as coisas, né, através do associativismo, ela se mostrou, pela própria longevidade da associação, uma fórmula acertada, porque a associação e a sociedade passou por momentos muito sérios, né? E eu queria te pedir que desse exemplos, assim, de como os ciclos econômicos passaram, o que marcou os ciclos econômicos nesses 90 anos? Se nós pensar, a nossa associação foi fundada antes da Segunda Guerra Mundial. Então nós tivemos ali um período bem complicado, né? Depois nós tivemos aí o milagre brasileiro, né? Que a economia andava lá nos anos 70, né? Até 79, quando nós tivemos a segunda crise do petróleo, e a economia brasileira começa a entrar naqueles anos, nas décadas perdidas, década de 80, né? E todo mundo foi afetado. Mas aqui, especialmente o município de Caçapava, ele tem digamos, um apogeu que é a mineração. O nosso município, eu estava falando antes aqui de a gente entrar no ar, né? Nós tivemos uma loja de carro 0 quilômetro lá nos anos 50. Nós tivemos 2 cinemas, 3 hospitais. E por que tudo isso, né, acabou ao longo do tempo andando para trás? Porque nós tivemos algum problema na área econômica. A economia leva para o sucesso ou o fracasso de uma sociedade. A mineração que nós tivemos forte, começou lá com o Pignatar, depois veio recentemente aí com a CBC, ela gerou um progresso muito grande para o município, assim como as indústrias de calcário geram hoje. E isso tudo, muitas vezes tem os desafios. A nossa entidade, a Associação Comercial, muitas vezes é o lugar, é o fórum para discutir os desafios. Os desafios que a gente está passando hoje, onde é que vai discutir? Onde é que o empresário vai discutir com o outro? Tem que ter um lugar que tenha força política. Uma associação hoje, ela tem uma força política. Ela é uma representatividade de vários setores. Quando o prefeito, o governador, o presidente da República recebe lá de uma federação ou de uma associação, ele está recebendo não uma pessoa, ele está recebendo a representatividade de um setor ou de vários setores. E eu acho que esse é o grande papel de uma entidade como a nossa, né? E quando a gente pensa nisso e pensa que a Associação Comercial e Industrial ela é de Caçapava do Sul, às vezes parece muito distante, né? Das esferas de decisão, de poder efetivamente influenciar as decisões econômicas e políticas que afetam. Mas a gente teve exemplos recentes da influência articulada e nascida aqui dentro da ASIC que deram resultados, né? Tu estás como presidente da associação desde 2019 e protagonizou algumas dessas lutas, né? Eu queria que tu contasse um pouco como foi. Quando eu assumi a Associação Comercial, eu entendia que eu estava assumindo uma força, né? Uma representatividade do setor econômico do município, independente do tamanho da empresa, do micro ao média empresa. A grande empresa, às vezes, ela consegue por si só resolver os problemas, né? E a gente teve muitos desafios. Nós passamos pelo Covid,
que a gente teve muitos desafios, muitas reuniões que foram realizadas aqui dentro desse auditório, com o comitê, e aqui nós discutimos, inclusive nós conseguimos, para dar um exemplo, a mudança no horário do comércio na área do material de construção. A decisão que o governo tomou partiu daqui, numa reunião que nós tivemos com o então secretário Otomar Vivian. Nós fizemos uma sugestão de alteração de horários, foi levado isso ao governador e entrou. Então, uma decisão nossa daqui mudou um estado. E nós temos recentemente o caso da mineração, que a gente fez um evento a nível estadual, que nós trouxemos pessoas do Brasil inteiro, que hoje o Brasil começa a falar diferente da mineração a partir desse evento. Nós temos agora trabalhando em cima da questão da faixa de fronteira, né, para fazer um evento que a gente está trabalhando a nível nacional. Ou seja, muitas vezes a pessoa olha, assim que ela resolve o problema lá do Joãozinho, do Pedrinho, ou dentro da esfera do município. Não, hoje a gente tem força política para trabalhar a nível nacional. Hoje muitas decisões nossas, como a questão do azeite de oliva, que a gente foi até o Ministério da Agricultura, do Ministério de outros ministérios em Brasília, para tentar fazer com que a certificação, com que os azeites importados pudessem ser cobrado, aquilo que está nos seus royalties ali, nos rótulos ali, né? Então a gente tem essa força e eu acho que isso é o grande motivo para que as pessoas façam parte. Porque tem uma representatividade. Isso também é possível porque a SIC não atua sozinha, né? Ela está dentro da rede da Federação. Exatamente. Hoje, a Associação Comercial Industrial, ela é filiada à Federação, que hoje é a Federação das Empresas do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos aí uma infinidade, são mais de 200 mil empresas dentro desse guarda-chuva da Federação. Nós temos um caso recente que foi a proposta de aumento dos impostos pelo governo do Estado, em que a Federação assumiu a liderança do não aumento do imposto, foi trabalhado por todos os deputados, e no dia da votação nós conseguimos derrubar o aumento do imposto. A liderança de quem foi Federação, através da nossa ajuda, todas as nossas entidades, a Associação Comercial não foi diferente, participou também ativamente, conversando com os deputados que ela podia, cada um fazendo o seu papel. Então hoje nós temos essa liderança maior, que nos leva inclusive a nível de Brasil, Brasília e outros lugares. Então eu acho que essa união de forças que faz a diferença. Nós vivemos uma briga, por recursos, uma briga por cada um puxando para o seu lado, então nós temos que ter essa representatividade. Porque senão o João, o Pedro, que tem a sua empresa lá, como é que ele vai reivindicar? Sozinho? Ele não vai nem ser recebido. Se ele for o prefeito até vai receber ele por educação, mas ele não representa ninguém. Ele representa ele, sim, somente a ele, Então nós precisamos... isso vale para o sindicato rural, para o sindicato dos trabalhadores, para o sindicato dos empregadores, vale para todo mundo. Representatividade. E hoje essa representatividade ela é mais importante em quais pautas? Quais são as principais bandeiras hoje para a associação comercial? Acho que a gente está passando agora por uma reformulação da nossa entidade. A gente fez agora no final do ano passado a reforma dos nossos estatutos, uma reforma bem profunda, modernizamos o nosso estatuto, ampliamos o nosso número de diretores e a partir disso, a partir de janeiro agora a gente começou a fazer várias reuniões, exatamente fazendo um planejamento estratégico para os próximos, não só para o próximo biênio, mas para os próximos anos. E esse planejamento, onde todos estão trabalhando em grupos, em pequenos grupos, vai ser definido as estratégias da entidade para frente. Mas, com certeza, a primeira estratégia é fortalecer cada vez mais a entidade como representação do setor produtivo. Não só do comércio, da indústria, mas dos serviços e da agropecuária, que faz parte também. Então, nós precisamos fortalecer, nós precisamos estar mais junto com o prefeito, não só para reclamar, mas levando sugestões de melhorias, como a gente já vem fazendo, mudança do plano diretor, a alteração do código de postura, essas legislações que acabam impactando no setor produtivo. Então a gente tem feito isso, tem ajudado, tem discutido. Então acho que a estratégia hoje nossa, primeiro estar mais atuante. Está pensando o município como sociedade, como melhoria, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso município?
Nós temos potenciais latentes no turismo, mas o que a entidade está fazendo? Vamos esperar só pelo prefeito? Não é assim. Nós precisamos buscar investidores, quem sabe vamos trabalhar, pessoas que queiram vir, vamos mostrar mais o nosso município. Eu acho que o papel hoje da SIC é fazer esse elo também, né? Trazer pessoas, vender o município lá fora, né? Eu acho que a gente tem muitas coisas que pode fazer, não só olhar para dentro do município e não só capacitar o associado, que é importante, mas também abrir as portas do município para fora, para que investidores venham aqui também. Tu costuma dizer que Caçapava é o município mais bonito do Brasil, é isso, né? E por que isso? Eu digo isso, não é de brincadeira, né? Quando eu participo das reuniões na Federação ou em algum outro lugar, né, eu sempre digo assim, Caçapava é um dos municípios mais bonitos que eu já conheci no mundo. Não é do Brasil, com certeza é o mais bonito. E as pessoas ficam rindo, e eu não gosto disso, entendeu? Porque eu digo assim, não é as casas, não é as ruas, eu estou falando de um município num todo. Nós temos uma diversidade hoje aqui que poucos municípios têm no mundo. Porque tanto é que nós somos geoparque, por quê? Porque nós temos coisas únicas, né? Mas nós temos hoje, se tu quiser praticar qualquer tipo de turismo aqui, geológico, ufológico, aventura, caminhada, trilha, ou seja, nós temos as guaritas, que é um lugar que a gente talvez não valorize, porque a gente está aqui. Ontem ainda uma pessoa me falou, vocês têm um forte, é o único forte do sul do Brasil intacto, preservado. E a gente está ali olhando para o forte e nem dá bola. Então nós temos uma história, nós temos tudo. Então o que falta para nós aqui? É trabalhar tudo isso, é mostrar tudo isso. E quem vai fazer isso? A prefeitura? Não é só a prefeitura. Nós precisamos, nós como empresários, fazer isso, trabalhar isso. Aonde? Dentro de uma entidade que possa juntar as ideias e vender essas ideias, motivar os empresários para que venham até o nosso município, né? Seja para trabalhar na área de mineração, que é o nosso, digamos assim, o nosso point para frente, né? Talvez aí uma saída para a nossa economia, né? Nós temos a nossa agronegócio forte aqui, a pecuária forte, a agricultura forte, né? Nós temos as nossas indústrias de calcário, mas assim, nós podemos mais. Nós temos um potencial no turismo enorme. Quem tem que fazer isso? Mais uma vez eu digo, todos nós. E de que forma as mudanças feitas no estatuto, na composição da diretoria da SIC vão favorecer essa mobilização do empresariado, né? Porque também só o grupo da diretoria não dá conta de fazer as mudanças, né? Importante, Clarice, essa tua pergunta, porque hoje os diretores eles têm representatividade. Então nós temos aqui dentro da nossa diretoria, por exemplo, um vice-presidente do Sindicato Rural, nós temos alguém da mineração, nós temos alguém do turismo. Então essas pessoas que estão aqui dentro, elas representam ou estão dentro de setores que fazem parte da economia do município. Então, quando eles estão em reunião, eles estão trazendo, né, aqueles problemas, os anseios, ou estão trazendo sugestões dos setores deles. Então, o aumento do nosso número de diretores foi exatamente para que nós possamos pegar todos os setores importantes e trazer eles para dentro da entidade, para que a gente possa fazer a cada reunião um mapa, né, fazer um retrato da situação, né, ouvir cada um na sua perspectiva, no seu ângulo de visão, para que a gente possa trabalhar isso. Levar essas sugestões, seja para o governo do estado, seja para o prefeito, seja para os vereadores, seja para onde for. Ou até para os nossos empresários, né? Porque tem muita gente aqui disposta a investir, mas às vezes ele fica com medo. Será que isso é viável? Não é? Hoje eu estava lá em Lavras do Sul, né? E eu vendo que os empresários ainda não estão acreditando que vai acontecer a mineração lá. Eu estou lá, eu já estava investindo. Eu sei que alguns estão investindo, né? Mas a coisa vai acontecer. Só que as pessoas têm que ter paciência. Nada acontece de um dia para o outro. Então essa mudança de estatutos, esse aumento de diretores vem fazer com que a gente possa estar presente, né, ouvindo todos os setores importantes do município. Uhum. Mas a SIC não atua só nesse papel de pensar a região, né, porque acaba extrapolando os limites de Caçapava,
Mas também ela é promotora de algumas coisas importantes, como a própria Festa do Azeite, né? Como é que tem sido essa experiência da Festa do Azeite e que papel a SIC passa a ter agora com essa nova configuração? Pois é, Festa do Azeite. O azeite, a oliva, é uma cultura nova na nossa região. E começou a se fazer a festa e a SIC entendeu que ela tinha que participar disso, até como, digamos, promotora desse evento, né? Porque mexia com a economia do município. E até para poder dar, digamos, ser uma guardiã do evento. Então, assim como a olivicultura, né? E nós temos o melhor azeite do Brasil e talvez um dos melhores azeites do mundo aqui no nosso município. Isso é um orgulho para nós, a gente ter os melhores azeites, né? O Brasil até pouco tempo ninguém produzia azeite, né? Mas além do azeite a gente tem outras possibilidades, né? A SIC também está trabalhando com outras possibilidades e ajudando as pessoas, né, a enxergarem mais a entidade. A própria Federação é digamos, é uma vitrine para isso aqui. A gente chega lá na questão da mineração, por exemplo. Então a gente está lutando para isso porque, como eu disse hoje numa reunião de manhã, assim, quanto melhor, né, quanto mais sucesso uma empresa tiver, outra vai ter, porque o sucesso de uma acaba gerando o sucesso de outra. Né? Então é o peixe grande que os peixinhos pequenos vão ali, né, no corpo do grande. Então assim, nós precisamos fazer com que isso aconteça, né? Uma coisa importante que tu falou, a questão de fóruns do município. Hoje nós estamos presidindo a Frente de Desenvolvimento da Região da Campanha, né? O que é a Frente de Desenvolvimento da Região da Campanha? Exatamente pensando não só no município de Caçapava, porque nós estamos numa região chamada pobre do estado do Rio Grande do Sul, que é a metade sul, que não é pobre. Talvez ela seja um pobre de empreendedorismo, ela esteja um pouco desacreditada, né? Mas ela tem um potencial enorme, tem riqueza enorme. E nós criamos essa frente que envolve agricultura, pecuária, turismo, mineração, comércio, né? Exatamente para que todos sentem junto, entendam que ninguém concorre com ninguém. A mineração não concorre com a indústria, com a agricultura, nem a pecuária. Muito pelo contrário, a agricultura e a pecuária precisam da mineração, precisam do calcário, precisam do fosfato. E a gente assumiu essa coordenação, essa presidência, né, exatamente pensando no regional. E aquilo que eu digo assim, extrapolando o município. Nós precisamos, não podemos ser aquele... às vezes o pessoal me critica quando eu falo, a gente não pode ser um empresário parasita, que só vai para a empresa e da empresa volta para casa. Nós precisamos fazer um pouco de social, nós precisamos nos envolver um pouquinho com a sociedade. Nós precisamos ajudar as pessoas, porque às vezes não é dando dinheiro, mas é dando conselhos, é dando exemplos, né? Participando de reuniões, dando ideias. E o fórum para isso é a associação. É uma associação comercial e industrial que é o fórum, é o local para as pessoas sentarem, ir lá conversar, contar suas histórias, trazer os seus cases de sucesso, falar dos seus fracassos, porque o fracasso muitas vezes ajuda, né, a prevenir. Então, acho que a gente vem fazendo isso, a gente está empolgado, né, para que a gente possa crescer. Nós temos uma diretoria jovem, eu digo assim que a diretoria nossa são jovens, são pessoas que estão iniciando as suas carreiras, que estão com vontade de mostrar, que acreditam, porque é importante acreditar. Eu vejo que o sucesso empresarial ele pode ser conseguido em qualquer lugar, o sucesso de qualquer forma. Não é o ambiente, a Caçapava não dá. Aí eu saio de Caçapava, vou a São Cepé, que lá não dá, vou a Cruz Alta, lá também não dá. Na verdade, qualquer lugar é possível você ter sucesso, desde que a gente acredite, desde que a gente faça, né, faça por merecer e trabalhe em conjunto. Eu sei, Heraldo, que como economista tu olha alguns indicadores, né? E que indicadores para ti são mais relevantes para avaliar o sucesso e a prosperidade de um território como Caçapava do Sul? O indicador, a primeira coisa, a saúde financeira das nossas empresas, dos nossos negócios, a empregabilidade, ou seja, tu ter uma boa oferta de empregos. Então, quando tu vai para regiões mais ricas, tu vai ver que sobra emprego, né? Tem mais emprego do que pessoas querendo trabalhar. Isso é um indicador. Não é o PIB. Para mim, o PIB não serve como indicador. Tu for foi o maior PIB do Rio Grande do Sul. Mas a pobreza existe lá. Porque o PIB é tudo que é produzido dividido por número de habitantes.
para mim isso não é indicador. O indicador é a saúde financeira das empresas ou dos negócios. Nós estamos agora passando por um momento delicado. A agricultura vem fragilizada com a saúde financeira dos nossos agricultores. Então, quando a saúde financeira dos negócios está boa, tudo vai embora. Porque gera mais emprego, gera mais movimento de dinheiro, gera mais otimismo, porque a pessoa que está, né, que o seu negócio está andando, ele está mais otimista, ele investe mais. Qual é o problema do Brasil hoje? As pessoas estão pessimistas, não estão investindo, estão deixando o dinheiro nas aplicações financeiras e à medida que não investe, não gera emprego, não gera renda, não gera imposto, não gera circulação de dinheiro. E eu tenho certeza que esses aspectos preocupam os empresários, os empreendedores do município, que não necessariamente todos eles já são associados à SIC. Eu gostaria de te pedir, então, que desse um recado diretamente aos empresários e fizesse este convite. Eu sempre digo em todas as reuniões, né, que a nossa associação está aqui de portas abertas para todo mundo. Qualquer pessoa, por menor que seja, pode ser um pipoqueiro, né, que tem o seu negócio, que depende daquilo ali. Todos serão bem recebidos aqui dentro da nossa casa. Quanto mais pessoas participarem, mais força nós temos para decidir, para resolver os problemas do município, para lutar pelos problemas, né, para lutar contra os problemas, né, para cobrar das autoridades, para pensar, porque mais gente pensando, mais ideias surgem, né? Então a gente convida que venham atuar nas entidades, participem dos eventos, das palestras, dos cursos, se associem. O valor da mensalidade aqui é um valor irrisório. Nós temos vários benefícios que depois poderão ser colocados aí. Desse sócio, você tem vários benefícios que, na verdade, o que você paga é inferior aos benefícios que você recebe, né? E é importante porque a força do grupo que vai fazer com que a gente consiga mudar essa cidade. Eu sou muito otimista com relação a Caçapava. Tanto é que eu digo assim, eu não fui embora daqui porque eu acredito muito. E agora mais do que nunca, a gente vê assim, uma série de investimentos aí na região, próprio Lavras do Sul, que vai impactar diretamente aqui. Nós temos o Instituto Federal se instalando aqui, que a SIC foi participante do início do comitê. Nós temos a outra Universidade Federal aqui, nós temos a área de mineração se expandindo aqui. Então, assim, venham fazer parte, venham participar do network. O network, muitas vezes você aprende mais aqui dentro com o seu colega de negócio do que alguém que está aqui falando. Venha conversar, venha discutir, venha falar dos seus problemas, venha falar dos seus cases. Venha para dentro da nossa entidade. A SIC não é a entidade dos ricos, né, como ficou aí algum tempo no passado. Não, hoje assim, a nossa entidade é exatamente de quem precisa, do nosso micro e pequeno empresário, e esse tem que estar aqui dentro conosco. Se não pode pagar no primeiro momento, vem aqui para assistir os eventos, depois se associa, conhece a entidade primeiro, né? Nós nunca fechamos a porta aqui, todos os eventos todos são bem-vindos aqui dentro. Eu agradeço, Heraldo, a tua presença nesse primeiro episódio do podcast da SIC. Agradeço a você que acompanhou a entrevista até aqui e te convido a se inscrever no canal da SIC, a ativar as notificações para não perder as próximas conversas sobre empreendedorismo e desenvolvimento de Caçapava do Sul.